Resumão da rodada de número 17. Brasileirão já vai chegando à metade já. Quando a gente chegar na metade do Brasileirão, faço um balanço aqui sobre o primeiro turno. Mas ainda não estamos na metade do Brasileirão. Pelo contrário, a gente tá faltando 2 rodadas com algumas indefinições. E uma delas não é o campeão do primeiro turno. O Botafogo é o campeão do primeiro turno do Campeonato Brasileiro 2023, com 2 rodadas, dá pra dizer 2 ou 3 rodadas de antecedência. Ganhou o Botafogo do Coritiba por 4-1. Eu assisti esse jogo e... primeiro eu vou explicar pra você o que é o resumão da rodada, né? Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista, sou tricolor, e o resumão da rodada é um vídeo no qual eu falo de como tá o Brasileirão. Agora eu tô fazendo mais do Brasileirão, mas também faço da Libertadores. De como está o cenário total do Brasileirão, não só os jogos do Fluminense, que é o que a gente acompanha aqui no Raiz Tricolor. Então eu abordo, por exemplo, o Botafogo, que eu tô gravando isso daqui em 2 partes, né? Você tá vendo pelo horário que tá saindo. Esse trecho aqui eu tô gravando logo após a vitória do Botafogo, 5h30, 5h40, da tarde desse domingo. O Botafogo por 4-1 do Coritiba é o campeão do primeiro turno. Eu assisti o primeiro tempo desse jogo, o segundo tempo eu já não estava mais assistindo. Mas assim, o Coritiba, o placar não justifica. O placar do primeiro tempo ter terminado 3-1 não justifica o que foi o primeiro tempo, de fato. Uma injustiça muito grande com o que o Coritiba jogou. Teve jogo, essa é a minha questão. Teve jogo, não foi jogo pra 3-1. Teve jogo entre os dois times. O Botafogo abriu o placar muito cedo lá com o Gustavo Sauer, logo depois de uma questão do VAR. Aí o Coritiba empatou com o Bruno Gomes. E quando o Coritiba fez a virada, era um jogo muito laicá, com chance dos dois lados. Quando o Coritiba conseguiu a virada, foi marcada uma falta. E aí, assim, o VAR entrou em ação. É a falta que no VAR você tem que dar e no campo você não dá. A verdade é essa. O VAR entrou em ação, anulou o gol do Coritiba, no lance seguinte, gol do Botafogo. E aí, enfim, veio 3-1, acabou o jogo praticamente. 4-1, golaço o terceiro, pro sinal do Botafogo. 2 do Gustavo Sauer, 1 do Tiquinho Soares. Freia um pouquinho a reação do Coritiba, né, no Campeonato Brasileiro. Mas um jogo em que era meio que normal. Perder pro Botafogo no Engenhão, nesse Brasileirão é normal. Até porque ninguém conseguiu pontuar lá, né? Mas o Fluminense ganhar em casa também é normal, né? Se não for clássico, se for jogo no Maracanã e não é clássico, o Fluminense ganha. 1-0 no Santos, fizemos essa vitória, tem todo o contexto desse jogo já em vídeos aqui do Raiz Tricolor. Eu não falo aqui muitos dos jogos do Fluminense, eu falo mais sobre o que importa este jogo para o Fluminense. Por exemplo, a vitória do Cuiabá contra o Internacional por 2-1. De virada no Beira-Rio. O Inter fez 1-0 com o Fabrício Bustos. Fabrício Bustos? Fabian Bustos. Fabrício Bustos, Fabian Bustos. Tem esses dois aí. Não tem Fabian Bustos, não? É o treinador que era do Santos, pô. O lateral é o Fabrício Bustos. Pô, tô ficando maluco, não. O Bustos, Fabrício Bustos, lateral direito do Inter, fez 1-0. O Cuiabá conseguiu empatar com o Ranielli. O Mercado, esse jogo foi no mesmo horário do Fluminense, mas eu acompanhei bastante. O Gabriel Mercado foi expulso pelo Internacional, que agora chega a 5 jogos sem vitória no Brasileirão, depois de ter demitido o Mano Menezes. Eu não entendi direito a demissão do Mano Menezes, vou ser bem sincero. Gabriel, você era a favor do Mano Menezes ser mantido no Internacional? Não era nem essa questão, não. Era a questão de que teve hora pra demitir muito pior antes. E demitiram no momento até que não tava tão ruim. O fato é que o Cudê chegou e também, né, não funcionou. Segunda partida sob o comando dele, perdeu tomando a virada pro Daverson, um dos melhores jogadores do primeiro turno do Brasileirão, tá? Mas a gente fala disso mais pra frente. Daverson fez 2-1 e virou o jogo pra cima do Internacional. 2 para o Cuiabá, 1 para o Internacional. Cuiabá, olha esse Cuiabá chegando no G8. Quando terminou o jogo, ele tava no G8. São Paulo depois ultrapassou, enfim, o Bragantino também com a sua vitória. Foi o Bragantino vencendo Fortaleza que ultrapassou o Cuiabá e botou ele para 9º. Mas termina a rodada em 9º o Cuiabá. 3 vitórias nos últimos 3 jogos. Uma invencibilidade grande no Campeonato Brasileiro, que é a única competição que o Cuiabá joga. Meu amigo, o time que o Antônio Oliveira vem formando e vem fazendo funcionar, vai dando certo. É uma sequência de invencibilidade grande, é um time que perde
poucos jogos, né? Enfim, são 5 jogos, 4 vitórias e só um empate, sendo que desses 4 jogos, 3 foram em casa e 2 fora, né? Então, o Cuiabá... Eu falei durante um tempo aqui que o Cuiabá tinha mais bola do que ele tinha de ponto, e acho que agora tá se comprovando, né? De fato, o Cuiabá tá tendo agora a mesma quantidade de pontos do que ele tem de futebol de fato, né? Vamos pro outro jogo dessa rodada, onde a gente vê ainda no sábado Corinthians 3, Vasco 1. O Vasco já foi de Vasco já, né? Essa é a grande verdade. O Luxemburgo tá se achando, 3-1. Lembra na semana passada quando eu falei que o Corinthians tinha uma sequência muito positiva, mas era uma sequência que não é mentirosa, mas é uma sequência que não te convence de tanta coisa assim? É meio que isso, assim, o Luxemburgo tá com 6 vitórias nos últimos 7 jogos, e esse que não venceu empatou por 0-0. Mas se você pegar todos essas 6 vitórias, são resultados em que não é nenhum absurdo. Pô, ganhar o Vasco hoje em dia até qualquer um ganha. Talvez o mais absurdo desse seja justamente o resultado contra o São Paulo na ida da Copa do Brasil, né? Que foi no meio da semana. Esse vídeo eu gravei na segunda-feira. Mas vencer as 2 do Universitário do Peru. Venceu o América Mineiro pelo resultado que precisava vencer, 3-2. Para levar para os pênaltis, ele passou só nos pênaltis. Venceu o Atlético Mineiro, que também, né? Tá assim igual o Vasco, se jogar Atlético Mineiro e Vasco, dá WO. Então, continua, né? 3-1. Maicon e Yuri Alberto, Gabriel Peck diminuiu e o Roger Guedes fez um gol de pênalti. 3-1 pro Corinthians, que tem um bom time, vai ficar na parte... Provavelmente ele na parte de cima da tabela, afasta o rebaixamento, e acho que mais que eu tenha falado que o Corinthians está ganhando jogos, entre aspas, assim, né, jogos que são fáceis e etc, mas é assim que se sobe na tabela. O Corinthians estava num contexto de rebaixamento, agora já é 14º, olhando mais para cima do que para baixo. O Corinthians, por exemplo, tá mais perto do Cruzeiro, que é o 10º, do que da zona de rebaixamento. Ainda no sábado, eu não vi nada sobre esse jogo e pra mim isso é inexplicável. Mas o Fortaleza tomou 3-0 do Red Bull Bragantino dentro do Castelão. Thiago Borbas, Bruninho e Luan Cândido. O terceiro gol do Red Bull Bragantino, os torcedores do Fortaleza que ainda estavam por lá, que a maioria já tinha ido embora, aplaudiram, inclusive. Uma partida ruim, pelo que eu li rapidinho assim do Fortaleza. 3-0, quero observar um pouquinho melhor o Fortaleza. E o Red Bull vai fazendo um Brasileirão bem diferente do que fez no ano passado, né? Um Brasileirão que agora faz muito mais sentido dentro do investimento e da lógica do clube paulista. 3-0, o Red Bull Bragantino tá no G6, empata em pontos com o Fluminense, tem até um saldo melhor, mas o Fluminense empata pouco, né? Então tem mais vitórias. A gente chega ao sábado à noite, no grande polêmica da rodada, onde o Flamengo deu um socão no Atlético Mineiro. E este não foi o único socão da noite. Paulinho abriu o placar pro Galo por 1-0 num gol com polêmica. Teve falta do jogador do Atlético Mineiro. Eu não tava vendo o lance ao vivo nesse momento, né? Nesse momento eu tava jantando num restaurante e tava lá longe, então eu só vi a conclusão do gol. Felipe Luiz correndo de calça jeans, né? Foi isso que eu consegui perceber. Mas sobre o Paulinho, especificamente o Atlético Mineiro, muita gente falando que teve uma falta no início do lance do gol do Galo. Depois o Flamengo virou com o Arrascaeta, que deu 2 entradas bem fortes, uma com o braço, mesmo sem querer, assim, na cara do Batalha, e uma pegada forte também, com a trava da chuteira, que poderia já ter sido expulso. E essa hora eu já tava vendo o jogo já. E fez um golaço de falta com falha do Everson, que eu sempre falei, goleiro meiota que faz um milagre ou outro, e aí tratam como se fosse um goleiraço. Acho o Everson um goleiro meiotaço. E depois um passe espetacular da Arrascaeta pro Wesley, que virou o jogo pro Flamengo. 2-1. Assim, o Flamengo não tem muito o que abordar nesse jogo, porque eu posso abordar que o Flamengo agora jogou bem, ganhou um adversário um pouquinho mais forte ali no Campeonato Brasileiro, fora de casa, fez pontuação, vai jogar Copa do Brasil e Libertadores um pouco mais tranquilo, até porque também tá difícil buscar o Botafogo e tal. Mas é óbvio que o que tem que se comentar é que no vestiário, o Pedro, que é reserva do Flamengo, deu um socão na cara. Ao contrário, Pedro tomou um socão na cara
do preparador físico do Sampaoli. Aí parece que ele já foi demitido. Enfim, atualização do caso você confere lá num canal do Flamengo. Mas o fato é que isso porque o Pedro tá no banco e se recusou a aquecer. Num determinado momento, o preparador físico ficou puto, deu 3 tapas na cara dele no vestiário e depois deu um socão na cara. Então, assim, o Flamengo ganhou, mas espero tudo de ruim pra equipe rubro-negra e pra esse queixo de tamanco aí. Mas o fato é que o Flamengo, neste momento, tá na parte de cima da tabela. E se alguém vai perseguir o Botafogo, infelizmente o Flamengo é um candidato. Outra partida desse... Agora já no domingo, né? No domingo pela manhã, São Paulo empatou 0x0 com o Bahia numa partidaça de Marcos Felipe. Assim, foi num nível de, sei lá, 8 defesas difíceis. Quem joga cartola aí vai ter esse número. Parou o São Paulo, né? Marcos Felipe sozinho. Uma partida fraca do Bahia, mais uma vez. Teve um gol anulado, bem anulado ali, inclusive, do Vitor Jacaré. Na reta final ali até chegou a tentar ameaçar alguma coisa, mas o trabalho do Renato Paiva não anda. E eu acho que você pode até demitir por resultado. Acho que em alguns momentos você tem que demitir por resultado, porque o resultado é consequência do campo, do treinamento, não tem boa. Mas, às vezes, você tá tendo resultado, enfim, é muito mais pelo poderio do seu time do que pelo treinador e tal. O caso do Renato Paiva, ele não tem nenhum dos dois. É uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 jogos e uma vitória contra o Palmeiras. Só que o que maqueia um pouco... Maqueia ou maquia? Confundi agora, mas dane-se. O que deixa um pouco maquiado esse trabalho do Renato Paiva no Bahia é o fato de que nesse período aí dos 17 que eu falei, tem uma vitória, mas tem 6 derrotas só, são 10 empates. É muito empate, é muito, muito, muito empate. Então isso faz com que o Bahia esteja na zona de rebaixamento, né? Ainda com 15 pontos, mas ainda assim tá empatado, por exemplo, tá empatado, tá perto ali da galera de fora e tal. Eu tô gravando isso daqui antes de Goiás e Grêmio, daqui a pouco vai ter atualização aí de Goiás e Grêmio. Então, ainda tá meio que vivo na competição mesmo, 17 jogos, ganhando apenas um. Não dá pra Marcos Felipe brilhar o tempo todo. Marcos Felipe, por exemplo, eu acho melhor do que Everson. Na mesma categoria ali de milagreiro também, mas melhor do que Everson. E já pro São Paulo, perde uma oportunidade de entrar no grupo. Eu acho que Flamengo, Palmeiras e Grêmio se credenciam para poder ser os 3 a ocuparem as vagas do G4. O Fluminense hoje, ele está nesse grupo, mas está mais atrás. Vai depender muito da sua Libertadores. Enquanto Bragantino e São Paulo tem que querer entrar nesse grupo. E o São Paulo desperdiçou mais uma boa chance de entrar nesse grupo aí. Tropeçou em casa, né? Era algo que o São Paulo não costumava fazer. Agora, o Bahia, se não abrir o olho, assim... acabou de levar o Camilo Cândido e o Gilberto, 2 bons laterais, né? Um esquerdo e um direito. O treinador não tá fazendo o time andar, não. E aí, a hora de demitir treinador é a hora quando o time, tipo assim... Não importa se a culpa é dele ou não é. O fato é, o Renato Paiva consegue fazer o Bahia jogar mais do que ele tá jogando agora? Consegue tirar o Bahia do Z4? Pelo que eu tenho visto, não. Vamos ver o que a diretoria do Bahia, ou do Grupo City, não sei como é que tá funcionando exatamente, tá tratando isso lá. A última partida aqui da nossa sequência das 4 da tarde, né? Já que eu eu pulei um jogo do sábado, agora que eu percebi isso. Eu tava achando pouquíssimos jogos, cara. Pulei esse 3x3 espetacular entre Atlético Paranaense e Cruzeiro. Cruzeiro faz gol, aí 2x1, Wesley, Arthur Gomes. O Arthur Gomes fez 2 gols. A Madison, Pablo, Fernandinho foi empatar de pênalti no final. Um 3x3 que segura as duas equipes, assim, nem o Cruzeiro chega bem pro G8 e nem o Atlético Paranaense consegue se colocar junto com o Red Bull e com o São Paulo e o Fluminense na briga pelo G4. 3x3, na verdade, o Fernandinho salvou com essa cobrança de pênalti uma derrota, né, do Atlético Paranaense em casa pro Cruzeiro. O Cruzeiro vai fazendo um campeonato que todo torcedor no ano passado aceitaria de bom grado, que é o campeonato do meio de tabela. O Cruzeiro tá em 10º com 23 pontos. Tá ali a mesma distância do Fluminense, né? Fluminense não, deixa eu botar aqui um que tá um pouquinho mais à frente. Ele tá a mesma distância do Flamengo, 8 pontos, que ele está do Z4. Exatamente. Tá pra mesma distância lá pra cima, pra vice-liderança, pro terceiro lugar,
Porque ele tá pro Z4, tá no meio da tabela. Só finalizando a partida aqui do domingo, né, das 4 da tarde, o Palmeiras enfiou 4-1 no América Mineiro. O América também não se ajuda, né, cara? É complicado. O Palmeiras decidiu jogar e o América não. 2 gols do Rony, 1 do Arthur, 1 do Murilo. O Nicolas diminuiu, tava 2-1 ainda. Chegou a ficar 2-0 Palmeiras, o América diminuiu. 2 gols depois do Palmeiras deram números finais. Eu tava vendo o jogo do Botafogo, então não vi esse jogo aqui do Palmeiras. Palmeiras, assim, acho que dá pra encarar o América Mineiro a mesma lógica que se encarou o Coritiba. Era ponto que não precisava contar. Agora, o América tá precisando contar com pontos, né, que ele não tá contando, né? Tá com 10 pontos, ele tem um jogo a menos, né? Pelo menos se for pensar algo de positivo pro América Mineiro, é de que esse jogo que ele tem a menos é contra o Vasco em casa. Então, mas enfim, talvez a hora de enfrentar o Vasco fosse justamente agora, mas o jogo, pelo que eu vi aqui no GE, ainda não tem data ainda não. Enfim, o América precisa reagir, cara. Tava em 3 competições, agora tá só em 2, no meio de semana tem Sul-Americana contra o Red Bull Bragantino, e se não abrir o olho, de fato vai ser... Tem muito time que é rebaixado com mais bola do que ponto. O América não tem tanto essa pressão, né, de torcida, mas tem que abrir o olho. E o último jogo é Goiás e Grêmio. E o último jogo da nossa lista é Goiás e Grêmio. 1-1. O Goiás foi buscar um empate. Aliás, o Goiás fez 1-0 no final com o Matheus Babi. Sim, aquele Matheus Babi. Estava emprestado pelo Atlético Paranaense lá em Portugal, agora está emprestado para o Goiás. Na estreia dele no Goiás, largou um gol de cabeça. O Goiás chegou com a bola na trave aos 42 e tomou um empate aos 46. Com o André de cabeça para o Grêmio. E aí, meu amigo, você olha a tabela do Campeonato Brasileiro e a gente... Sabe aqueles grupos que eu vinha falando e tal que existem? O Botafogo... Deixa eu atualizar aqui. O Botafogo continua sozinho nessa tabela, né? Continua disparado. Só ele briga pelo título. Você tem o grupinho do G4. Quem é o grupinho do G4? Flamengo, Palmeiras e Grêmio. O Grêmio ainda tem um jogo atrasado... Grêmio e Corinthians, né? Se der a lógica, o Grêmio ganharia esse jogo, enfim. E aí o Grêmio iria para 31 ou 33 pontos. Então você tem esse grupinho aqui de Flamengo, Palmeiras e Grêmio como grupinho do G4. Quem tá querendo entrar nesse grupinho? Fluminense, Red Bull, Atlético Paranaense e São Paulo. É basicamente isso. Assim, hoje, se esse G8 aqui fosse o final do campeonato hoje, ninguém ia achar absurdo. De fato, esses times aqui fizeram um campeonato para serem G8 até agora mesmo. Alguns com atenção dividida. Por exemplo, o Fluminense dividiu a atenção no Brasileirão, principalmente. O Red Bull, mas principalmente o Atlético Paranaense também. O São Paulo tá dividindo agora, né? Com o Sul-Americano e com Copa do Brasil mais agudo, também passou a dividir. Então, esses 8 aqui. Depois vem um grupo que o Cuiabá se inseriu agora, que é o grupo do não vou cair, a não ser que eu faça uma sequência horrorosa. Cuiabá, Cruzeiro, o Fortaleza tá aqui, porque o Fortaleza era pra estar no grupo do G8. Já fez a sua sequência horrorosa. Ganhou uma das últimas 5, né? Que é algo ruim. Vem num desempenho, não só num desempenho a ponto da galera questionar o Vojvoda, tá? Mas também num resultado muito ruim. Então, Cuiabá, Cruzeiro, Fortaleza e Internacional, a mesma coisa do Fortaleza, numa queda do Atlético Mineiro. Esse grupo aqui do Cuiabá, o Atlético Mineiro, eu preciso fazer aí nas próximas 3, 4 rodadas uma sequência ruim para poder cair. É aquela zona intermediária. Mas também, o Cuiabá acho que nem olha tanto assim não, cada um olha o seu campeonato, né? Também se engatar 3 vitórias seguidas, volta pro pelotão de cima. Fato é que o Cuiabá, querendo ou não, tá aliviado. O Cruzeiro, o Fortaleza, o Cruzeiro principalmente tá achando ok. O Fortaleza tá entre o ok e o preciso voltar para a parte de cima. Internacional e Atlético Mineiro estão achando ruim essa posição que está. O Corinthians está num limbo ali. Até agora você tem 3 grupos, né? Tem o Botafogo, ignorado. Tem o grupo do G4, o grupo do G8, que vem até o São Paulo. Esse grupo que vai do São Paulo até o Atlético Mineiro. E o Corinthians está aqui, ó, querendo integrar o grupo de cima, mas precisa de resultados melhores na sequência. Aí, do Santos para baixo, é a galera do eu tenho futebol de rebaixado e eu tenho ponto de rebaixado. Gabriel, mas você fala tanto do América Mineiro. Pois é, América Mineiro no Brasileirão, futebol de rebaixado. Fato. Tomar 200 gols no segundo tempo, tomar 37 gols em 16 rodadas
é futebol de rebaixado. O América Mineiro tem um desempenho interessante, mas no Brasileirão executou de uma maneira de ser rebaixado. E aí o Vasco também, que é o Botafogo da parte de baixo, né? Enfim, gostou desse vídeo? Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, beleza? Tamo junto, até a próxima, valeu!